Olá! Hoje faremos uma viagem pelo universo da matemática e vamos mostrar como as medidas e grandezas matemáticas estão no seu celular, no seu computador e na sua internet. Vocês estão prontos? Então se segurem que lá vamos nós. O universo e tudo que nele existe é feito de partículas infinitamente pequenas. O átomo é uma das menores unidades da matéria, pelo qual tudo é composto. Uma molécula é formada de um ou mais átomos. Por exemplo, se pegarmos um átomo de hidrogênio e juntarmos com dois átomos de oxigênio, formaremos uma molécula de água, H2O. A junção de milhares de moléculas de oxigênio, de hidrogênio, carbono e diversas outras é o que forma o corpo humano, por exemplo. Nesse momento, você deve estar se perguntando, mas isso não é química, biologia? Onde entra a matemática? O que átomos e elétrons têm a ver com o meu celular, com o meu computador ou com a internet? Calma, pequeno gafanhoto, você já vai entender. Tudo começa com esse conceito. Binary Digit, que significa dígito binário ou número binário, mais conhecido pelo seu apelido bit. O bit é a unidade básica que os computadores e celulares e tudo no mundo digital utilizam para trabalhar, seja no armazenamento ou na troca de informações. O bit pode assumir dois estados, ou 0 ou 1. E essa característica permite atrelar informação para esse estado. Por exemplo, podemos definir que o 0 significa não e o 1 significa sim, ou 0 para apagado e 1 para aceso, ou 0 para desligado e 1 para ligado. Alternando o estado dos bits, podemos combiná-los para formar uma informação maior. Aqui tem um exemplo de como podemos carregar informações maiores dentro de um agrupamento de bits. Veja só, aqui nós temos uma figura e reparem como ela é composta apenas por 0 e 1s. Os 0 e 1s carregam a informação e desenham na tela o que você pode interpretar como um número. Aqui podemos significar uma mensagem, por exemplo, siga em frente, ou este lado para cima, ou até uma imagem mesmo, mais complexa. Mas se bit são apenas 0 e 1s, o que seria esses pontos vermelhos que não têm um número? Esse é o pixel. O pixel é o menor elemento de uma tela ou monitor. Por exemplo, um único pontinho da tela ou de uma imagem. Cada pixel é dividido em 3 pontos, e cada ponto deste é composto de 8 bits. Veja que a combinação de bits é capaz de levar a imagens e informações muito mais complexas. Cada bit consegue exibir 256 tonalidades diferentes de cores, levando um monitor a exibir 16,7 milhões de cores. 256 vezes 256 vezes 256, que é 256 elevado ao cubo, e equivale a 16.777.216 cores. E esses números 256 que estão ali, e os 8 bits, eles estão ali por acaso? Não, a gente vai entender agora. Eles apresentam o byte. O byte
é um conjunto de 8 bits. 1 byte equivale a 8 bits. Ou seja, 8 posições de 2 estados. Por que 2 estados? Porque nós temos o estado 0 e o estado 1. Cada uma dessas casas é uma potência de 2, ou seja, 2 estados, que aumenta quando a gente caminha da direita para a esquerda. Veja lá, 2 elevado a 0, que é igual a 1, 2 elevado a 1, que é igual a 2, 2 elevado a 2, que é igual a 4, 2 elevado a 3, que é igual a 8, 2 elevado a 4, que é 16, 2 elevado a 5, que é 32, 2 elevado a 6, que é 64, e 2 elevado a 7, que é 128. Este exemplo foi apenas para mostrar os valores posicionais. Veja como podemos escrever números maiores usando apenas os zeros e uns e a sua posição. Se considerarmos os números uns como ligado e os zeros como desligado, veja ali que nós temos o número 1 na posição 16, o número 1 na posição do 4 e o número 1 na posição do 1. Os outros todos são zeros. Se considerarmos os zeros como desligado e o 1 como ligados, nós teremos 16 mais 4 mais 2. Não, 16 mais 4 mais 1, que somados equivalem a 21. E aqui um outro exemplo. Considerando a mesma forma os zeros como desligados e o 1 como ligados, nós teremos ali a posição do 128, a posição do 64, a posição do 8 e a posição do 1. Se somarmos esses números, nós teremos 201. Então, nós sabemos que o número 110010001 equivale a 201 em numeração decimal. Vocês já conhecem as escalas de grandeza de distância: centímetros, milímetros, metros, quilômetros e a equivalência entre eles. 1000 metros é 1 quilômetro, 100 centímetros é 1 metro e 10 milímetros é igual a 1 centímetro. A mesma coisa funciona para as escalas das grandezas digitais. Por exemplo, 1 kilobyte ou 1 kbyte é igual a 1024 bytes. 1 megabyte é igual a 1024 kilobytes e assim por diante. E essas são as grandezas conforme elas são conhecidas: 1 kilobyte, 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte e por aí vai. Repararam que a progressão dos números coincide com a memória dos celulares, por exemplo? Com as velocidades das internets? Veja só. iPhone de 64 GB, veja, o 64, o 128, o 32, o 16, daquela escala, está sempre presente no nosso mundo para definir alguma grandeza digital, como por exemplo um iPhone ou um celular Android de 32 GB, de 16 GB. A velocidade da internet que vocês têm em casa, muitas vezes é vendida em pacotes de 128 megas, de 256 megas ou até menos. Um pendrive, que normalmente é de 2 GB, de 4 GB, de 16 GB. E câmeras de 16 megapixels, por exemplo. Estes números binários são a linguagem do mundo digital e você vai encontrá-los em tudo que existe. Olha aí os números. Lembre-se que 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4 e assim por diante. E nessas posições você encontrará os múltiplos. Pode ver que ali tem o 128, o 64, o 32. Estes são os números da linguagem digital. Números binários. Pois é, agora
Você já sabe o que são bits e bytes, as grandezas que moram no seu celular e em todo o universo digital. Até a próxima viagem.